Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. O capítulo é o capítulo de número 16. Os versos que vou ler são os versos de 35 a 40. O texto sagrado vai dizer assim, Atos 16, versos de 35 a 40. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte estes homens. Então, o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente sem julgamento e nos colocaram na prisão, e nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram para a casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Há uma outra tradução que usa a expressão confortaram. Encorajar, confortar, na verdade são possíveis sinônimos para uma tradução, para uma mesma palavra na língua grega. Mais uma vez, aí diz o texto, ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez. E aí o texto diz, depois partiram. Eu espero que você esteja se recordando da história. O capítulo 16 de Atos dos Apóstolos fala da chegada do apóstolo Paulo, de Silas, de Lucas e Timóteo, uma nova equipe missionária depois da separação entre Paulo e Barnabé. Eles chegam à cidade de Filipos e quando chegam ali não encontram sequer uma sinagoga para anunciar o evangelho. Se reúnem com algumas mulheres à beira de um rio e diz o texto sagrado que ali o trabalho do Senhor tem início. O curioso é que enquanto Paulo está naquele lugar, uma jovem, uma moça, acompanha e persegue, segue o grupo, os servos do Senhor, dizendo que eles são servos do Deus Altíssimo, mas aquela era uma menina possuída. Era uma menina que, diz o texto sagrado, estava sendo dominada durante toda a sua vida por espíritos. E diz a palavra do Senhor que Paulo repreende, liberta aquela menina, liberta aquela jovem, mas logo depois vem uma terrível represária sobre eles. Porque ela servia ao comércio local. O comércio naquela cidade vivia da exploração espiritual do povo. E aquela menina, na verdade, representava quase que a divulgação daquele trabalho. Era a partir daquela menina que as pessoas ficavam, de alguma forma, atraídas para aquele culto. As autoridades, os magistrados, acabaram sendo procurados pelos homens que detinham os recursos financeiros, que viviam da exploração daquela moça, e acabaram fazendo o que o texto sagrado diz. Acabam colocando Paulo e Silas na prisão. O texto sagrado vai dizer que eles são açoitados, são colocados nas masmorras da prisão, e ficam ali amarrados, presos, algemados a um tronco. E à meia-noite eles começam a entoar louvores ao Senhor, acontece um terremoto, e depois, no dia seguinte, o texto sagrado vai dizer aquilo que aqui está. Eu estou saltando, inclusive, algumas informações, até para que você possa ir ao texto e ler. Quando meu coração, começou a ser encaminhado para este capítulo de número 16, eu comecei a pensar sobre o que deveria falar. Eu primeiro imaginei que, na situação em que nós nos encontramos, talvez fosse interessante eu declarar nesta noite que a voz do povo não é a voz de Deus, que a voz do magistrado também não representa a voz divina, por uma razão muito simples, porque o texto sagrado faz questão de identificar quando Deus fala, quando o povo fala e quando o magistrado fala. Eu pensei que poderia dizer isso nesta noite, mas eu entendi que não era isto que Deus queria que eu falasse a você. Depois eu imaginei que neste momento em que vivemos como nação, como sociedade, eu poderia daqui dizer-lhes que sempre que a justiça se curva para defender os interesses daqueles que detêm o poder financeiro, uma aliança demoníaca se estabelece. Poderia sim. E mais, ainda iria acrescentar que quando algo assim acontece, o povo se torna escravo à semelhança daquela moça, daquela jovem. Aquela jovem finalmente estava liberta,
Mas para aquela gente, melhor seria que ela continuasse cativa, mas rendendo lucro aos seus senhores. Mas não foi isso que o Senhor colocou no meu coração para que eu lhe dissesse nesta noite. Eu até imaginei que poderia, usando esse texto sagrado, lhe dizer e declarar que ninguém pode se sentir acima da lei, que a lei precisa estar acima, inclusive da magistratura, porque o texto está dizendo que uma lei maior, o fato de que eles eram cidadãos romanos, ela foi rasgada pela forma como que foram tratados. Eles foram condenados sem julgamento, eles foram açoitados sem julgamento. Mas não era isso não é isso que eu vim dizer. Na verdade, eu vim lhes falar sobre 5 coisas que atrapalham a sua felicidade, a minha felicidade, a nossa felicidade. E querem saber quais são? A primeira delas é minimizar, tratar como pequena a dor que causei no coração do outro, no coração de alguém. Já percebeu que quando é comigo, eu reajo de uma forma. Quando é com você, a forma de eu lidar com a mesma situação é diferente. Já percebeu como algumas pessoas nos machucam, mas sempre que você indaga, por que fez isto? Por que agiu assim? Normalmente, a primeira atitude é de minimizar aquilo que ocorreu, não foi nada demais, eu não fiz com esta intenção, e acaba colocando sobre mim e você uma sensibilidade extrema. Na verdade, ele não fez nada, ela não fez nada, não disse nada demais, não agiu absolutamente de uma maneira que pudesse ser condenável. Isso atrapalha a felicidade de sua família. Esse tipo de comportamento atrapalha as relações pessoais. E no texto sagrado, o que eu percebo é exatamente isso. E vou lhes dizer por quê. Se os irmãos e irmãs estão atentando ao texto, está com a Bíblia aberta, veja o versículo 37. O apóstolo Paulo estabelece aqui uma relação de atitudes daqueles que ocupavam, que eram os magistrados daquela cidade, que eram juízes naquela cidade, e entre elas ele diz assim: eles nos açoitaram, nós fomos açoitados por ordem destes homens. E os açoites eram violentos, eram feitos com chicotes em praça pública, e normalmente colocavam nas pontas do couro, que era cortado em tiras pequenas, uma peça pequenina, uma peça bem pequenina de chumbo, de ferro. E sabe o que é que faziam? Enquanto açoitavam, as costas daquele que foi açoitado se transformava em carne viva, sangrava. E esses 2 homens, eles foram açoitados. O curioso é que o judeu, quando açoitava alguém, eu não sei se você sabe disso, deve saber, a lei diz que havia um número limite para isto, 40 açoites. E eles contavam somente até 39. Por que eles faziam isso? Com medo de ir contra a lei. Já pensou se eles, ao açoitar alguém, fizessem 41 e tivessem perdido a conta nesse processo? Então observem, o que eu tenho aqui são 2 homens que foram açoitados. E isto dói. Mas parece que para aqueles que eram responsáveis pela justiça naquela cidade, aquilo não era nada demais. Na verdade, a sensação que eu tenho é que eles imaginaram que iriam prender os 2 homens, colocariam-nos na prisão e depois mandariam eles embora e a coisa ficaria resolvida. Sinceramente, algumas pessoas parecem pensar que a dor alheia é sempre menor, que não fez absolutamente nada demais, mas não é assim que funciona. E muito da felicidade das suas relações pessoais, da relação na sua família, pode estar exatamente sendo bloqueada a partir deste comportamento. Mas há um segundo obstáculo à minha felicidade e à sua felicidade, especialmente na família. E sabem qual é? É quando eu quero resolver, no particular, a vergonha que eu lhe causei em público. Gente, não há coisa mais constrangedora do que você estar num ambiente público e um casal que está com você, são seus amigos, eles começam a discutir. Já passou por isso? Você não sabe o que fazer. Às vezes é um jantar, estão num restaurante e os 2 começam a discutir. Ele é rude, ele é grosseiro, ou ela faz alguma coisa assim. Eu não sei se você já passou por isso, mas como é constrangedor. Terrível. É simplesmente terrível. E algumas pessoas são especialistas nisso. Conseguem falar mal, conseguem dizer coisas em público. E às vezes até publicam mensagens, crítica, faz uma observação. Só que na hora de pedir perdão, vão no particular.
mandam a mensagem no privado. Mas antes, colocaram nas redes sociais. Antes falaram na presença de muita gente. Mas na hora de lhe pedir perdão, fazem isso reservadamente. É tão interessante, porque no texto sagrado, no versículo de número 39, o texto vai dizer o seguinte, que os magistrados, eles foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Observou isso? Foram até a prisão e fizeram isso por quê? Porque o apóstolo Paulo me parece que ele tem um temperamento, em relação a essas coisas. Ele disse, não vou sair não. Pensa que é assim? Fizeram isso porque eu fui açoitado, diz ele, publicamente. Está assim no versículo 37. E eles agora querem mandar que a gente saia? Não, eles vão vir aqui, vão nos pedir desculpas. Algumas coisas ainda não foram resolvidas na sua vida pessoal, porque você ainda não pediu desculpas. Porque essa experiência do arrependimento, do pedir perdão ainda não aconteceu. E é preciso sim que eu e você venhamos a assumir as consequências dos erros que nós mesmos cometemos. Aqui está, portanto, o segundo obstáculo. Mas há um terceiro obstáculo aqui. É quando você acredita que sem arrependimento, que sem perdão, alguma coisa possa ser resolvida. Está extremamente ligado, visceralmente ligado com o que disse anteriormente. Não se pode substituir arrependimento e perdão por nada deste mundo. É tão curioso porque eles foram, depois de tudo, ainda foram lá para fora da cidade e disseram, suplicaram agora, que eles deixassem a cidade. Eles iriam deixar na manhã de um outro dia, sem ter contato com ninguém da cidade, nada seria dito. Ninguém iria chegar em praça pública para dizer, vocês se recordam daqueles homens que nós ontem açoitamos? Eles eram justos, eles eram cidadãos romanos e nós erramos quando assim o fizemos. Não houve nenhuma declaração neste sentido. E se de fato isso tem sido um problema no seu relacionamento pessoal, o que na maioria das vezes isso traz como consequência é um sentimento, é um peso tão grande para aquele que foi vítima, sabe, do preconceito, aquele que foi vítima do comentário racista, aquele que foi vítima de uma palavra maldosa. Nós queremos que esta pessoa conviva exatamente com aquilo que nós dissemos, sem que nenhuma palavra de perdão ou arrependimento venha a ser proferida. Mas eu avanço e quero lhe dizer que existe um quarto obstáculo à sua felicidade e à minha felicidade. É quando nós queremos exigir que o outro mantenha segredo quanto aos erros que eu cometi. Eu fico impressionado porque algumas pessoas, eu tenho mais de 30 anos no ministério pastoral, e algumas vezes eu observo que aquele que errou, aquela que errou, fica indignado quando alguém tomou conhecimento do seu erro. Como se a culpa agora fosse daquele ou daquela que tomou conhecimento do erro cometido. Sim, isso é estranho, não? Mas é verdade. E começa a criar uma certa dificuldade de perseguição com todo e qualquer cidadão, toda e qualquer pessoa deste mundo que faça qualquer comentário, qualquer observação sobre o seu comportamento pessoal. No texto sagrado, no versículo 37, a pergunta do apóstolo Paulo, ele diz assim, agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma, que venham eles mesmos e nos soltem. Se não for bastante, veja o versículo 39, então os trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade. O apóstolo Paulo só saiu depois que isso aconteceu. Eu volto a dizer, o apóstolo Paulo parece aquela criatura, né? Difícil às vezes, mas não pense, e aqui eu quero até aproveitar para antecipar algo que eu ia dizer só no final. Mas deixe-me lhe dizer, não é pecado, escute isso, não é pecado lutar por aquilo que é seu direito. E nós aprendemos isso muito bem com o apóstolo Paulo. Ele faz isto aqui, e depois, se você se recorda, ele exige ser julgado em Roma, porque ele era um cidadão romano. Deus cuidava da vida daquele homem, e ele é um santo homem de Deus. Mas não é uma incoerência, não é um absurdo imaginar que um servo de Deus e uma serva de Deus possa se comportar à semelhança do apóstolo Paulo.
e possa de alguma forma exercer o seu direito como cidadão, ou exigir o seu direito como cidadão. Nós somos, sim, fazemos parte da Jerusalém celestial. Nós não somos deste mundo, mas lembrem-se do que Jesus disse: nós estamos neste mundo, e estar neste mundo, eu preciso ocupar este espaço, ocupar o meu lugar neste mundo para fazer diferença. Por isso não é pecado. Eu às vezes tenho encontrado pessoas com a consciência pesada, porque ousaram exigir o seu direito legal, justo, sobre alguma coisa. Bom, eu ia dizer isso no final, mas já acabei lhe dizendo. Mas eu volto àquela relação que estou fazendo com você, dos chamados obstáculos à sua felicidade e à minha felicidade, especialmente em relação a essa questão da felicidade. No texto sagrado, eu não sei se vocês observaram, diz o versículo de número 38. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Eu vou voltar a lhe dizer aquilo que disse já no início. Quero que você observe que o texto sagrado está dizendo que aqueles homens perceberam que não estavam lidando com uma pessoa que não tivesse direitos como cidadão. E o apóstolo Paulo, a Bíblia não é muito clara quanto a como ele conseguiu, mas é possível que a família do apóstolo Paulo provavelmente era uma família que ocupava uma função social pelo fato de Paulo ter tido acesso ao melhor educador de sua época. Ele diz que ele aprendeu aos pés do rabino, do mestre Gamaliel. Diz o texto sagrado que Paulo, portanto, ele teve uma educação privilegiada. Ele sabia falar outros idiomas, ele conhecia obras de poetas do seu tempo. Ele era uma pessoa culta, uma pessoa com formação. E o texto sagrado está me dizendo que todos devem ser tratados à luz da lei. Eu sei que eu estou fazendo referência a um homem que tinha o direito de um cidadão romano. Mas qual é o princípio que está se estabelecendo? O princípio é que todos nós precisamos ser tratados segundo a lei. Nós temos, sim, direitos. E o apóstolo Paulo insiste com isso no texto sagrado. E sabem, às vezes nós não observamos que nós saltamos, por ocupar uma função, e aqui eu posso falar de uma forma muito particular a família. O texto sagrado vai me dizer que eu, como pai, eu tenho o dever, a responsabilidade de orientar os meus filhos. Mas o que é que o texto diz? O texto sagrado estabelece um limite ao exercício da paternidade quando me diz que eu não posso, enquanto pai, provocar a ira os meus filhos. Isso não seria o exercício da paternidade. Isso não seria exercício de autoridade paterna, mas de autoritarismo. E a linha que separa a autoridade do autoritarismo, algumas vezes ela é ultrapassada em função de interesses. É isso que o texto sagrado está nos dizendo. Mas o texto continua. E sabem o que é que eu observo? Primeiro, é que Deus não precisou dos magistrados para libertar Paulo e Silas. Eu não sei se você já observou, mas o texto sagrado no versículo 26 tem uma expressão que para mim é maravilhosa, quando diz assim: de repente. Na sua tradução usa essa expressão, de repente. E o mesmo versículo 16 vai dizer assim: no mesmo instante. Sempre há um de repente na minha vida e na sua vida. E é tão bom quando Deus age de repente. Lá estava você sem saber o que fazer e de repente, sabe o que aconteceu para que aqueles homens fossem libertos? Recorda do texto? O texto diz que houve um terremoto, gente. O Deus a quem servimos não tem controle somente sobre pessoas, tem controle sobre a natureza, sobre a própria terra. E se precisar para libertar os seus filhos da prisão, ele faz acontecer um terremoto. E o texto sagrado diz que lá estavam aqueles homens que estavam tão protegidos, agora libertos. O carcereiro, chamado carcereiro de Filipos, ele se desespera. E ele começa a querer se suicidar, se matar, porque ele começa a se preocupar com as consequências daquilo. Ele iria pagar com a vida. Então o que é que ele faz? Ele quer se antecipar. Ele é tomado por um grande desespero. Mas você se recorda o que é que a Bíblia nos disse? Que os servos de Deus estavam cantando em meio a tudo isso. Aguarde o de repente de Deus na sua vida. Aguarde.
Às vezes nós ficamos tentando lidar com algumas situações, eu não tenho recursos, eu não sei como fazer isso, eu não tenho. Aguarde o de repente de Deus na sua vida, porque quando acontece, aí a Bíblia diz que no mesmo instante, tudo muda. Deus não precisou. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele o fará. Ele o fará, independente de qualquer que seja a situação em que você se encontre. Talvez você não esteja nem nas primeiras celas, esteja, como diz o texto sagrado, nas celas mais profundas, e tenham colocado você algemado, preso, acorrentado a um tronco. Pode ser que as suas costas estejam doendo, mas eu quero que você observe aqui uma segunda observação que preciso fazer. É que a adoração não é aquilo que acontece depois do milagre. Porque às vezes a gente imagina que se o Senhor fizer, eu então irei adorá-lo. Se o Senhor me der, então irei agradecê-lo. Se o Senhor operar, então eu vou consagrar o resto da minha vida. Não é assim não. Preste atenção ao texto. Eles cantavam louvores ao Senhor ainda com as costas doendo, ensanguentadas, tudo escuro, não havia luz naquele lugar. E eles começaram a cantar e adorar ao Senhor antes de serem libertos. Eles não começaram a cantar depois do terremoto, não, mas foi antes do terremoto, porque a adoração, ela não é a adoração por causa de, ela é a adoração ainda que, mesmo que. E você precisa, eu preciso entender isso. Se você está guardando, esperando que tudo isso passe para você entregar a sua vida a Jesus, está enganado, está enganado. Você precisa fazer isso hoje. Compromissos com Deus não podem e não devem ser adiados. Eu preciso colocar-me na presença do Senhor agora, neste momento. Mas eu volto ao texto sagrado para lhe mostrar exatamente isso. No versículo 25 está escrito: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Agora observe isso aqui. E outros presos ouviam. O que é que eu quero lhe dizer? É que tem gente escutando, viu? O seu testemunho neste tempo de pandemia. Sim. Tem gente escutando o que você tem dito. Tem gente lendo o que você tem escrito e publicado. E talvez comece dentro da sua casa. Eu fico impressionado, eu fico imaginando. Presta atenção. Eu fico imaginando os outros presos. Quem são estes loucos? Quem são estes loucos que estão cantando meia-noite? Quem são esses loucos que estão desafiando a dor, adorando ao Deus eterno? Eu quero lhe dizer que tem gente lhe ouvindo. E eu espero que os outros presos possam ouvir louvores dos seus lábios, possam ouvir adoração do seu coração, porque a maneira como você hoje reage aos problemas está marcando a vida de seus filhos para o resto dos dias da existência de cada um deles. Não se esqueça disso. Mas volto ao texto sagrado para lhe dizer uma outra coisa. Você já percebeu que no versículo 9 deste capítulo, o apóstolo Paulo, ele finalmente encontra uma direção para seguir. Ele pensa em Betim, ele pensa em ir à Ásia para pregar o Evangelho, mas o Espírito Santo de Deus não o impede de fazê-lo. Ele tem uma visão de um varão macedônio que diz a ele o quê? Passa a Macedônia e nos ajude. Lembram-se disso? O que é que eu quero lhe dizer com isso? É que Filipos, esta cidade onde tudo isso aconteceu, foi a primeira cidade que o apóstolo Paulo pisou com os seus companheiros de obra missionária, depois desta visão. Ele entrou naquela cidade em obediência e orientação divina. O que é que eu quero dizer com isso? Como é que alguém entra numa cidade como aquela, por orientação de Deus, e acaba sendo açoitado? 40 vezes, preso, colocado na masmorra. Isso destrói esse evangelho, que eu não vou nem chamar de evangelho, esse tipo de mensagem que tem sido pregada, que se você fizer, se você der, Deus vai cobrir você com o seu manto e nada vai lhe acontecer. Quem foi que lhe disse isto? O caminho da obediência muitas vezes é um caminho duro, difícil. Deus não nos prometeu imunidade aos vírus deste mundo, não. Nós estamos sujeitos às mesmas situações. Por isso eu quero lhe dizer que esses homens de Deus estavam ali em obediência ao Senhor, mas mesmo assim passaram por tudo quanto passaram. A obediência não elimina os problemas de nossa vida. Mas eu vou lhe dizer uma coisa.
Naquela prisão, certamente o texto nos diz, havia outros presos, mas aqueles dois eram diferentes. Eles estavam sofrendo, mas eles estavam sofrendo de forma diferente. Uma coisa é quando você sofre merecidamente. A outra coisa é quando a sua consciência está tranquila diante de Deus, que você não fez, que você não, eu estou aqui, mas eu estou aqui injustamente. E aquelas marcas que ficaram dos chicotes, sabe como é que Paulo fala sobre elas mais tarde? Ele vai dizer aos seus opositores: eu trago no meu corpo as marcas do meu Senhor Jesus Cristo. Ele chamou as marcas deixadas pelo chicote, ele chamou aquelas marcas, aquelas cicatrizes, como cicatrizes de Deus na sua vida pessoal. Eu não sei se você já percebeu isso, mas há certas coisas que a gente só aprende com o passar do tempo. A gente só vai entender algumas coisas com o passar do tempo. Eu lhe disse qual foi a cidade, não foi? Onde foi que tudo isso aconteceu? Isso, Filipos. Primeiro lugar onde o apóstolo Paulo entrou depois daquela visão, correto? Tá. Existe uma carta na Bíblia dirigida aos cristãos dessa cidade. Como é que ela se chama? A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Essa carta foi escrita muito tempo depois. E o curioso é que Paulo estava preso quando isso aconteceu. E sabe o que é que o apóstolo Paulo faz nesta carta, além de outras coisas? Ele agradece aqueles irmãos da cidade de Filipos, porque ele estava preso, ele estava passando por um momento muito delicado, ele não tinha inclusive recursos, mas ele havia acabado de receber uma oferta daquela igreja. E ele diz que nenhuma outra igreja havia se preocupado com isso, a não ser a igreja de Filipos. O que é que eu quero dizer com isso? Eu vou voltar ao capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos. E eu quero ler o último verso que li lá no início, o versículo 40, quando ele diz: quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia. Ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez, depois partiram. Qual foi o lugar? Qual foi o primeiro lugar para onde o apóstolo Paulo e Silas foram? Assim que terminou tudo aquilo, assim que eles finalmente ficaram livres, eles voltaram à casa de Lídia, e diz o texto sagrado que ali naquela casa eles encontraram alguns irmãos que provavelmente estavam reunidos em oração pedindo pela vida dele. E a Bíblia diz que eles foram para ali e eles encorajaram os irmãos, eles confortaram os irmãos. Eles chegaram naquele lugar e provavelmente todos devem ter se debruçado sobre aqueles dois homens de Deus, ouviram o testemunho, como tudo aconteceu. Quem está escrevendo, escreve aqui, a partir do capítulo 16, Lucas escreve na primeira pessoa do singular, porque ele fazia parte, do plural, ele usa sempre a expressão nós, ele fazia parte de tudo isso, e ele está descrevendo exatamente o que ele mesmo viu e presenciou. Paulo e Silas foram para a casa da Lídia, e quando chegaram lá, encorajaram e confortaram os irmãos. O que eu me impressiono, sabe, irmãos, é que muitos anos depois, eles foram colher os frutos daquela semente de consolo e conforto que um dia eles deixaram naquele lugar. A igreja em Filipos vivia um momento muito tenso, porque imaginavam que a mesma coisa que fizeram com Paulo e Silas, poderiam fazer com eles. E era uma igreja marcada, na sua maior parte, era uma igreja de mulheres. Estavam ali. Mas o apóstolo Paulo não saiu e não foi embora da cidade sem antes passar e consolar. O que quero dizer com isso? É que lá adiante, o apóstolo Paulo foi confortado, encorajado, consolado por aqueles mesmos que um dia ele havia confortado e consolado. E entre eles, eu creio que estava o carcereiro de Filipos. Porque naquela noite, depois do terremoto, sabe para onde o apóstolo Paulo foi? E onde ele foi cear, fazer a sua refeição? Na casa do carcereiro. E ele também foi batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele carcereiro certamente estava no meio daquela gente, quando o apóstolo Paulo mais tarde vai agradecer aquela igreja. O que eu quero lhe dizer de uma forma muito clara é que hoje eu sou o consolador, amanhã eu serei o consolado. Hoje eu sou quem encoraja, amanhã eu serei encorajado.
Hoje sou eu quem estou manifestando compreensão, amanhã eu serei compreendido. As sementes que nós lançamos, as sementes do amor, elas podem demorar, mas um dia elas se transformam em frutos doces, e que às vezes você se pergunta, mas meu Deus, por que isso está acontecendo? Agora talvez você não esteja entendendo nada, mas daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, quem sabe não será você quem vai escrever a igreja de Filipos dizendo, olha, vocês têm abençoado muitíssimo a minha vida. O tempo de cativeiro, o tempo da dor, o tempo das costas doloridas, o tempo do sofrimento, é também tempo em que a gente pode abençoar a vida de pessoas que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo não se privou de ir àquela casa, porque ele sabia que as pessoas que estavam ali estavam aflitas com ele. E ele sabia que a sua presença e a sua palavra naquele momento ia trazer alento ao coração daquelas pessoas. Por mais difícil que esteja sendo o seu tempo, Deus pode usar sim a sua vida para abençoar a vida de outros, a vida de tantas pessoas que estão também à sua volta. Por isso, o meu desejo é que esses obstáculos eles sejam vencidos, sejam destruídos, e que você possa sentir-se como o apóstolo Paulo, como alguém que abençoa a vida do outro. E eu quero pedir a Deus que isso seja verdade no seu coração. Eu quero orar para que o Senhor destrua todos esses obstáculos que estão impedindo a felicidade na sua família. Talvez você esteja minimizando a forma do outro reagir. As pessoas reagem de forma diferente. E você precisa ser mais compreensivo, mais compreensiva. Talvez você esteja exigindo uma atitude, uma postura de alguém que está se sentindo por dentro quebrantado, ferido, mal quebrado. Às vezes nós pensamos que somos a semelhança daqueles que ocuparam, foram magistrados lá em Filipos, que estamos acima do bem e do mal, mas não é assim. Nós precisamos entender que há sempre um propósito de Deus. E sabe o que é que eu vou pedir ao Senhor nesta noite? Que haja um de repente na sua vida. De repente, eu vou pedir que algo assim aconteça. Deus não precisa absolutamente de nada, nem de mim, nem de você, para que Ele seja Deus. Ele é Deus. Quando Ele diz eu sou o que sou, Ele está dizendo exatamente isso. Mas eu preciso dEle para ser quem sou. Ou para desejar ser aquela pessoa, ou lutar para ser aquela pessoa que Ele quer que eu seja. Eu preciso de Deus. Nós precisamos do Senhor. Não permita que nada impeça, destrua as suas relações. Que você seja a bênção na vida das pessoas que estão ao seu lado. Feche seus olhos e vamos orar e pedir a Deus por isto. Pai, nós nos colocamos nas Tuas mãos nesta hora, e a semelhança do que aconteceu com o apóstolo Paulo, com Silas lá no passado, muitos de nós pode sim, Senhor, recordar da dor do chicote, do aprisionamento, do lugar fechado, escuro, da falta de perspectiva, do medo de enfrentar a vida. Mas Pai, põe uma canção em nossos lábios, que neste momento cada um de nós escolha a sua canção do cárcere e comece a entoar. Sim, Senhor. Nós vamos começar a louvar o Teu nome agora. Nós não vamos esperar que tudo isso passe para então ou finalmente louvar o Teu nome, não. Nós vamos começar a louvar o Teu nome agora, porque a gente sabe que há outras pessoas que vão nos ouvir. Essas pessoas serão abençoadas sim, pelo testemunho de cada um dos Teus servos. Ó Deus, se há alguma coisa para ser novamente atada, se algo foi destruído, se não há nenhuma possibilidade hoje de conciliação, reconcilia, Senhor. Promove isso, a unidade. Oro, ó Deus, para que este homem que está me ouvindo, esta mulher que está me ouvindo e que precisa pedir perdão, que encontre nesta hora, em nome de Jesus, a força para fazer isso. Que aquele homem, aquela mulher que precisa liberar perdão, faça isso agora em nome de Jesus, Pai. Que nenhum obstáculo se levante para que a felicidade de nossas casas seja destruída, meu Deus. Ajuda-nos nisso. Ajuda-nos, Pai. Tem misericórdia de nós. Que o de repente aconteça
E que no mesmo instante algo novo, ó Deus, e que esse seja o instante em que algo novo esteja acontecendo dentro de cada um de nós. É assim que oramos, Pai. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos chegando ao final da celebração, mas não da adoração, ela continua. Talvez essa pessoa que veio à sua mente não esteja aí ao seu lado. Pega um telefone, liga. Não deixa o dia chegar ao final sem antes fazê-lo. Talvez você não esteja em casa. Quando retornar para casa, faça isso. Faça isso. Que haja amor, que haja felicidade na sua casa e que você seja usado por Deus para espalhar sementes que hão de florescer, frutificar, germinar, frutificar para a glória do Senhor. Amém. Eu consigo ouvir você lá na sua casa dizendo isso. Amém, Senhor. Amém, Senhor.